Questão 4. Calcule caso existe a função inversa de f de x igual x menos 1 ao quadrado mais x mais 1 tudo ao quadrado, desde que seja x maior do que 1, ou menos 1 menos x menos 1 ao quadrado se x é menor do que 1, correto? Então, o primeiro que eu vou fazer, vou separar. Vou pegar o primeiro apenas. f de x é igual a x menos 1 ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Somente aquilo, ok? Para x maior do que 1. Eu posso simplificar isso aqui, correto? Como? Tem que tirar o quadrado elevando ao quadrado. Paciência, né? X ao quadrado, aqui é menos, então é menos 2x mais 1. Aqui mais x quadrado mais 2x mais 1. Simplifica o 2x com menos 2x, fica x quadrado mais x quadrado, 2x quadrado. 1 mais 1 mais 2, beleza? Ok. Agora vou colocar em evidência x. Então, y menos 2 é igual a 2x quadrado. Esse 2 passa dividindo. Então, x quadrado igual a y menos 2 dividido por 2. Se eu tiro a raiz quadrada, aqui vou ficar o módulo de x, concorda? Raiz quadrada é x quadrado, é o módulo de x. Então, e aqui fica a raiz quadrada de y menos 2 dividido por 2. Uma função inversa, eu troco x por y e y por x, correto? Portanto, f de menos 1 de x, que seria aqui, né? Trocou x por y, aqui ficaria módulo. Então, no módulo, um é positivo e o outro é negativo. Então, vou colocar primeiro o positivo. Então, a raiz quadrada é x menos 2 dividido por 2. E o outro, né, o outro módulo é que fosse menos, né? Menos raiz quadrada é x menos 2 dividido por 2. Então, essa seria a primeira parte. Poderia ter colocado aqui mais menos, né? Ok, pode ser. Beleza? Só que detalhe, vocês percebam de que aqui o domínio dessa função inversa tem que ser maior do que 2, concorda? Porque o radicando, que é x menos 2 dividido por 2, tem que ser maior do que 0, concorda? Maior ou igual a 0, certo? Não pode ser negativo, é isso que eu quero dizer, né? E, fazendo isso aqui, vamos ter que x é maior ou igual a 2, concorda? E vejam que aqui é x maior do que 1. Então, a função inversa vai ficar limitada a esses valores, ok? Porque se fosse 1,1, por exemplo, não poderia ser, ok? Não teria inversa para aquele ponto específico de 1,1, por exemplo, correto? Ok, então a inversa só seria para valores de x maiores ou igual a 2. Agora, a outra parte da função é f de x menos 1 menos parênteses x menos 1, tudo elevado ao quadrado. A mesma coisa, tenho que elevar ao quadrado. Esse x menos 1 elevado ao quadrado ficaria x quadrado menos 2x mais 1. Com menos aqui, faço as devidas simplificações, fica menos x quadrado mais 2x menos 2. Coloco menos em evidência, ok? É aí que ficaria x quadrado menos 2x mais 2. Por que eu coloquei em evidência? Porque x quadrado menos 2x, se tivesse aqui mais 1, seria x menos 1 elevado ao quadrado. Vocês concordam? Mas não tem, ok? Ok, mas vamos fazer de conta que tem. Eu vou colocar x menos 1, tudo elevado ao quadrado, ok? Isso seria x quadrado menos 2x mais 1. Mas aqui eu não tenho mais 1, tenho mais 2. Está faltando 1, concorda? Então eu adiciono esse 1. Então eu não alterei, eu apenas reescrevi de uma forma diferente, correto? Então o que ficou? Y é igual a menos x menos 1 elevado ao quadrado menos 1. Esse menos entra a cada um, correto? Vou tentar colocar o x em evidência. Y, esse menos 1 fica mais 1, fica menos aqui. Ok? Portanto, multiplico por menos 1 a todo mundo. Fica x menos 1 elevado ao quadrado é igual a menos y menos 1. Novamente aqui. Se eu tiro a raiz quadrada disto, fica o módulo. O módulo de x menos 1 é igual a raiz quadrada de menos y menos 1. Se eu tenho módulo, então x menos 1 vai ser igual a quê? Ou a mais ou a menos raiz quadrada de menos y menos 1. Portanto, a função inversa de menos 1 vai ser
mais menos, raiz quadrada é menos x menos 1 mais 1, correto? Esse menos 1 foi por mais 1. E aqui troquei onde tinha y por x e onde tinha x por y, para saber a função inversa. Portanto, finalizando a questão 4, só vou reescrever bonitinho para concluir a questão 4. Portanto, a função inversa de f de x seria f de menos 1 de x. É igual a mais menos raiz quadrada de x menos 2 dividido por 2. Desde que x seja maior ou igual a 2. Porque não pode ser x maior do que 1. Né? Entre 1 e 2, tem pontos que aqui ficaria a raiz negativa. Portanto, não seria real, correto? Ok, só essa limitação. E aqui ficaria 1 mais menos, raiz quadrada é menos x menos 1, desde que x seja menor do que 1. Aqui não teria problema. Ok? Conforme eu vou radicando aqui, se isto aqui é maior ou igual a zero, então fica dentro deste intervalo. Não há nenhum problema, correto? Última questão, questão 5, diz que calcule limite de x tende a zero de raiz quadrada mais 100 menos 10, tudo dividido por x quadrado, correto? Beleza, então, limite de raiz quadrada é x quadrado mais 100 menos 10, tudo dividido por x quadrado, quando x tende a zero. Ó, eu errei, eu vi mal e eu vi que x tende a infinito, ok? Depois já alterei porque a alteração vai ser bem pouca, correto? Então, vamos lá. Eu tenho que eliminar essa raiz. Como que elimino? Se eu multiplico por outro idêntico, só que muda o sinal. Ou seja, por x quadrado, raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Mas eu tenho que dividir pelo mesmo número. Isso se chama, aqui, produtos notáveis. O primeiro elevado ao quadrado menos o segundo elevado ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada. Beleza? Então, o primeiro ao quadrado vai ser somente x quadrado mais 100. Ok? Isso aqui ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ok? O segundo ao quadrado. Dividido por x quadrado e por aquilo que eu coloquei no denominador. Raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Então, resolvendo isso aqui, ficaria x quadrado mais 100. Menos 10 ao quadrado, 100. Correto? Dividido por x quadrado multiplicado por raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Aqui, parêntese. Correto? Aqui simplifico, somente vai ficar x quadrado, aqui embaixo x quadrado, e raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Simplifico x quadrado, vai ficar somente 1 dividido por raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Beleza? E aqui acabou. Porque se x tende a zero, eu já posso substituir. Aqui vai ficar raiz quadrada de 100, que é 10 mais 10 é 20, né? Beleza? Então, novamente, às vezes a gente olha errado e faz errado. Cuidem, eu estou fazendo rápido e às vezes o olho falha. Numa prova bem concentrado. Se eu vi 10 vezes 10, denominador 100. Não, é 10 mais 10, correto? Vamos lá, então. Ficou 1 dividido por raiz quadrada de x quadrado mais 100 mais 10. Então, já posso substituir por zero, porque não tenho nenhuma limitação, nenhuma indeterminação, correto? Então, vou substituir quando x tende a zero. Então, 0 ao quadrado mais 100 dá raiz quadrada de 100. E quanto é raiz quadrada de 100? 10. Mais 10. Tá? Desculpa aqui o rabisco, tá? Mas é 10 mais 10. No numerador 1, que ficaria 1/20. Correto? Portanto, o limite de x quando tende a zero, de raiz quadrada de x quadrado mais 100 menos 10, dividido por x quadrado, é igual a 1/20. Isto é fazendo, levantando a indeterminação. O que é indeterminação? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou substituir por zero. Zero seria raiz quadrada de 100, dá 10. 10 menos 10 dá zero. E embaixo, dividido por zero ao quadrado, zero. Fica 0 dividido por zero. 0 dividido por zero é indeterminado. Certo? Então eu tenho que levantar essa indeterminação. A forma de levantar a indeterminação, uma delas é esta daqui, que é multiplicar por outro fator de tal forma de levantar a indeterminação. Levantar a indeterminação significa que
eu posso substituir com o limite e eu não tenho mais nenhuma indeterminação, como aconteceu na resolução dessa questão. Uma outra forma de levantar a indeterminação é por derivadas. Eu não sei se vocês estão estudando isso. É teorema de Hopital, né? Derivada do numerador dividido pela derivada do denominador, ok? Isso é uma outra forma de levantar a indeterminação e até mais rápido, ok? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, mandem aí pelo canal ou pelo WhatsApp. Abraços, bons estudos.